Fala, futuros aprovados. Boa noite. Muitos alunos me perguntam: professor, como é que eu faço para interpretar as questões de raciocínio lógico? Professor, como é que eu faço para evitar erros em raciocínio lógico? É isso que a gente vai mostrar a você. Gente, primeiro é escolher o método certo. Resolver questões. Conhecer as características da sua banca. E lembrando que prova, você tem que ganhar tempo. Então, se você tem um método adequado, o método Sorman, conhece as características da banca, não tem erro, tá? Separei aqui algumas questões e a gente vai trabalhar hoje a parte do raciocínio lógico proposicional, né? Tabela verdade, saber o que é proposição, negação, isso é algo muito cobrado. Então vamos lá, baixa o material aí que tá na descrição do vídeo. Gente, começando aqui, ó, com uma questão lá da introdução do raciocínio lógico, que é o conceito mais simples, o conceito de proposição lógica. Primeiro, gente, ó, o que é uma proposição lógica? É uma oração declarativa que tem sentido completo e pode ser valorada como verdadeira ou falsa. Então, ó, proposição é uma oração. A base de uma oração é um verbo. Então, proposição tem que ter verbo. É uma frase declarativa. Tem que ter sentido completo. Quando eu digo assim, ó, os alunos do Exatas para gabaritar. Você diz, professor, isso não tem sentido completo. Agora, quando eu digo bem assim, ó, os alunos do Exatas para gabaritar são estudiosos. Isso tem sentido completo. Eu entendo essa informação. E, gente, proposição é sempre uma frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mesmo que eu não tenha conhecimento a respeito. Por exemplo, o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Aí a galera diz, professor, eu nunca estudei direito. Eu não sei dizer se essa frase é verdadeira ou falsa. Gente, você pode até não saber, mas o que eu falei está declarando algo, tem verbo, tem sentido completo e é uma informação que eu posso checar se ela é verdadeira ou falsa. Então, mesmo sem eu saber, o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Isso é uma proposição. Porque essa frase tem como ser checada se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Beleza? Vamos lá. O que é que eu tenho que guardar na mente? As que mais aparecem. Ó, vê. Peso não é proposição, ó. P de perguntas, E de exclamação, S de sentença aberta, O de ordem. Galera, pergunta, questionamento não é proposição.
frases exclamativas não são proposições. Sentença aberta não é proposição. Muita gente se atrapalha, ó. A sentença aberta, ela é declarativa, mas o sujeito está em aberto, ó. Se eu digo assim, ó, ele é professor. Ele é professor. Isso é uma sentença aberta. Porque você vai dizer, professor, ele quem? O sujeito está em aberto. Tá? Então, não tem como julgar isso como verdadeiro ou falso, porque depende de um elemento o quê? Desconhecido. Isso é sentença aberta. Se eu digo assim, ó, X é maior que 8. Para julgar isso, depende do valor de X. O X está em aberto. Isso é sentença aberta. Então, sentença aberta, ela é declarativa, mas na hora que você vai julgar como V ou F, sempre depende de um elemento desconhecido. Se eu digo assim, ó, João é professor. Isso é uma proposição. Ah, professor, mas eu não conheço, ó, eu não conheço João. Eu não conheço, professor, João. Mas, galera, a depender de quem seja o João, essa informação ou é verdadeira ou é falsa. João é professor, isso é proposição. E veja, também, ó, não são proposições. Sentença sem verbo, proposição tem que ter verbo. Ó, paradoxos. Gente, o que é um paradoxo? Paradoxo é uma frase que ela se contradiz. Ela é algo contrário ao senso comum. Por exemplo, ó, só sei que nada sei. Isso é contraditório. E assim, uma dica, tá? Para vocês. Toda vez que eu tenho frases que auto se definem como falsas ou mentirosas, isso é um paradoxo. Por exemplo, ó, eu sou mentiroso. Gente, isso é um paradoxo. Por exemplo, imagine Pinóquio falando essa frase. Pessoal, ó, eu tenho algo aqui para falar. Eu sou mentiroso. Aí você vai dizer, oxe, Pinóquio é mentiroso e tá dizendo que é mentiroso. Quando um mentiroso diz que é mentiroso, ele não tá mentindo. Ele tá assumindo que ele é. Ele tá falando uma verdade. Tá vendo que essa frase, ela entra em contradição? Então, toda vez que você pega uma frase que ela auto se define como falsa ou mentirosa, isso é um paradoxo. Paradoxo é algo contrário ao senso comum, ó, não é considerado proposição. Tranquilo? Sempre os paradoxos que mais aparecem são frases que auto se definem como falsas ou mentirosas. A frase dentro desta aspas é uma mentira. Eu sou mentiroso. Isso são paradoxos. Beleza. Agora vamos lá. Letra A. A Alemanha é um país do continente americano. Professor, eu sou péssimo de geografia. Mas ele quer saber quem é proposição. Essa frase é uma proposição. Porque tem como eu julgar isso como verdadeiro ou como falso. Isso é uma proposição. Tranquilo? Então, ó,
já é de cara proposição, resposta letra A. Professor, essa proposição é verdadeira ou falsa? Gente, você sabe que ela é falsa, né? Por que falsa? Porque a Alemanha é um país do continente o quê? Europeu. Vamos ver as outras. Faça a lição de casa o mais rápido possível. Ordem. Ordem não é proposição, né? Isso aqui é o quê? É uma sentença imperativa. Ordem, pedidos, conselhos não são proposições. Ele possui uma coleção de moedas raras. Ele quem? Não tem como eu julgar, porque o sujeito está em aberto. Isso aí é uma sentença, o quê? Aberta. Agora, se tivesse assim, ó, João possui uma coleção de moedas raras. Proposição. A depender do João, ou de fato ele possui, ou ele não possui. Existe vida fora da Terra, ó. Aí é uma sentença interrogativa. Sentença interrogativa não é proposição. Professor, se no lugar da interrogação tivesse um ponto, aí era proposição. Existe vida fora da Terra, mesmo que a gente não saiba, essa informação ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ou de fato existe, ou de fato não existe. Se tivesse o pontinho, era proposição. E eu sou mentiroso, isso aqui é o quê? Um paradoxo. Paradoxo não é proposição. É uma frase que ela é contraditória. Imagine um mentiroso dizendo que é mentiroso. Quando o mentiroso diz que é mentiroso, ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Então, tá aí, gente, resposta letra A de aprovação. Vamos para a próxima. Muita gente está perguntando sobre o lançamento do nosso curso Raciocínio Lógico do Zero. Gente, entra no grupo que está na descrição do vídeo, que falta pouquinho. Dentro do curso você vai encontrar mapas mentais, um curso com a teoria do que você precisa, sem blá blá blá. Ó, eu preciso disso aqui. Vamos agora pegar questões. E a gente tem um embasamento teórico para resolver qualquer tipo de questão. Vê que questão interessante. Qual a negação da proposição? O time venceu o jogo, embora não tenha treinado durante a semana. Galera, ele quer a negação dessa proposição. Quando a gente estuda os conectivos lógicos, a gente estuda também as suas camuflagens. Por exemplo, ó, o embora, o contudo, o todavia, o entretanto, o mas, eles fazem o papel do conectivo e. Isso aí seria o quê? O time venceu o jogo e o time não tinha treinado durante a semana. Beleza? Então, quando ele fala o time venceu o jogo, embora não tenha treinado durante a semana, é o quê? O time venceu o jogo e o time não treinou durante a semana. Isso aí é o que você tem que perceber. E aí, veja, galera. Vamos lá. Ele quer que eu negue uma proposição que tem em sua estrutura, ó,
o conectivo e. E o que é que você tem que guardar? Como é que eu nego o conectivo e? É só lembrar do netrone. Netrone. Gente, tanto para negar o e quanto para negar o ou, você usa o netrone. Professor, o que é o netrone? Nega tudo e troca o e por ou. E se for o ou? Nega tudo e troca o ou por e. Então, nega tudo, troca o e por ou. Se tiver o ou, nega tudo e troca o ou por e. Essas leis de negar o e e o ou, nós chamamos de leis de De Morgan. E aí, veja, vamos lá. Eu vou negar o time venceu. Vai ficar o time não venceu. Vou trocar o e por ou. E vou negar o time, o que? Não treinou durante a semana. Galera, como é que a gente faz para negar uma frase que já tem um não? É só retirar. Porque a negação de uma negação é uma afirmação. Qual é a negação de Sormani não toma cerveja? Sormani toma cerveja. Então, a negação de o time não treinou durante a semana seria o quê? O time treinou durante a semana. Tem isso aí. O time o quê? Não venceu o jogo ou o time treinou durante a semana. Professor, tem não. Eita, professor. Galera, é o seguinte, ó. Dentro dessa lógica que a gente estuda, que é a lógica proposicional, quando você tem o conectivo ou, o ou ele é comutativo. Quando a gente fala assim, ó, fui à praia ou fui ao bar. É a mesma coisa de dizer fui ao bar ou fui à praia. O ou, se eu trocar de posição, não muda. Então, ó, eu posso dizer que isso equivale ao quê? O time treinou durante a semana ou o time não venceu o jogo. Resposta, letra C. Tá vendo? Que beleza. E veja, perfeito isso, tá? Então, ó, nega tudo, troca o e por ou. Eita, professor, não tem resposta. O ou ele é comutativo. Se eu trocar de posição, não muda em nada. Resposta C. Galera, aqui a gente não brinca em serviço. Vamos lá. Ó, assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Todas as crianças dessa escola gostam de sorvete. Vamos lá. Gente, primeiro, ó, como é que eu nego o todo? Ó, o todo, nós falamos que ele é um quantificador universal. Ele generaliza. Eu gosto de chamar o todo de muito, porque ele generaliza. Nunca eu nego o muito com o muito. Então, por exemplo, ó, nunca você vai negar o todo com nenhum. Nunca você vai negar o todo só com o todo. Eu não posso. Então, ó, você já elimina aqui de cara, ó. Letra E. Eu não posso negar o todo. Com quem, gente? Com o próprio. O quê? Todo. Beleza.
Tranquilo, ó, já tá fora. E eu não posso negar o todo com nenhum. Só vou chamar a atenção de uma coisinha, e por isso que é importante você fazer um curso que direcione você para algumas coisinhas que as outras bancas têm uma visão diferente. E aí vamos lá. Ó, gente, se eu tiver no mínimo uma criança que não gosta de sorvete, eu já estou negando que todas as crianças da escola gostam de sorvete. Então, se eu tenho uma criança da escola, no mínimo, que não gosta de sorvete, eu já neguei. Por exemplo, eu não preciso dizer que tem 2 crianças que não gostam de sorvete. Basta eu ter no mínimo uma. É por isso, ó, que como é que eu nego todo? Eu digo bem assim, ó, lembre de Vera Verão. Como é que Vera Verão fazia? Epa, bicha não, eu sou uma quase mulher. Lembra que ele falava assim brincando? Então, ó, a negação do todo é epa, mas não. Ou seja, o que é esse epa, mas não? Existe criança dessa escola que não gosta de sorvete. Existe criança dessa escola que não gosta de sorvete. Ou então, ó, pelo menos uma criança dessa escola não gosta de sorvete. Ou então, alguma criança dessa escola não gosta de sorvete. Ou a criança dessa escola que não gosta de sorvete. Então, ó, epa, mas não. Professor, onde é que tem isso como resposta? Na letra C, ó. Algumas crianças dessa escola não gostam de sorvete. Gente, você tá vendo que isso aí tá no plural? Tá no plural. Algumas crianças. O correto seria ser no singular. Se tivesse uma resposta aí no plural e outra no singular, como aparece em várias bancas, você considera no singular. Porque pluralizando do jeito que ele tá, aí tá dizendo que são 2 ou mais. E eu não preciso de 2. Eu preciso de no mínimo uma. Por isso, por exemplo, ó, o CESP. Aparece uma questão lá, correto e errado. E ele pediu a negação. E o todo tá no plural. Você tem que negar ele com existe, pelo menos algum. E a negação sempre é feita no quê? No singular. Então, eu já vi muita gente errar. E no nosso curso a gente direciona tudo isso. Beleza? Então, o certo seria alguma criança dessa escola não gosta de sorvete. Mas várias bancas colocam no plural, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas se tivesse uma alternativa no singular, essa seria correta, como já apareceu em algumas bancas. Gente, questão 4, ó, questão da prova de ontem, tá? Essa prova foi ontem e já estamos aqui. À luz da lógica sentencial, julgue o item seguinte acerca da proposição P. Caso o aluno tenha feito todos os exercícios de casa e participado de todas as aulas, entregue todos os trabalhos a tempo
e tem estudado para a prova, ele será aprovado. O número de linhas da tabela verdade associada à proposição P é superior a 30, ó. Galera, se você estuda para banquinha Sebrasp, sabe que isso aqui cai mais do que Neymar. Número de linhas da tabela verdade, ou então pode aparecer na prova assim, ó, número de valorações possíveis VOF, ou número de combinações possíveis. Como é que eu calculo esse L, o número de linhas? 2 elevado a n. Professor, por que que esse 2 aqui? Gente, esse 2 é porque uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Por isso 2. Professor, e o que é o N? O N é o número de informações distintas. É o número de proposições simples distintas. Então vamos lá. Vamos contar aqui quantas informações distintas eu tenho. Ó, o aluno fez todos os exercícios de casa. O aluno participou de todas as aulas. O aluno entregou todos os trabalhos a tempo. O aluno, ó, estudou para a prova. O aluno será aprovado. Gente, cada informação aí distinta é representada por uma letrinha do alfabeto, seja ela maiúscula ou minúscula, ó. Proposição P, proposição Q, proposição R, proposição S, proposição T. Eu tenho aí ao todo, ó, P, Q, R, S, T. Quantas informações distintas? Quantas proposições simples distintas? 5. 2 elevado a 5, ó, é multiplicar o 2 5 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32 linhas. Isso é superior a 30? Sim. Item correto. Gente, só a título, tá, de informação, isso aí é um sim então. Ó, tem aulas aqui que eu mostro as camuflagens do sim então. O caso, ele dá a ideia aqui, ó, de uma condição. Caso faça sol, irei à praia. Se faz sol, então irei à praia. Caso, como, quando, já que. Já que Minas não tem mar, eu vou pro bar. Se Minas não tem mar, então eu vou pro bar. Desde que você estude, será aprovado. Se você estudar, então será aprovado. Se eu fosse ler essa frase, seria o quê? Se o aluno fez todos os exercícios de casa e participou de todas as aulas e entregou todos os trabalhos e estudou para a prova, então ele será aprovado. Tá vendo que não é só resolver questões? Imagine você tendo a teoria, pegando todo tipo de questão possível, as questões mais recentes,
as características independentemente de qualquer banca e sempre pontuando, ó, só tome cuidado com essas duas, ó, tome cuidado com essa. Tá aí. Vamos embora. Gente, aí é um resumozinho, tá? A gente vai precisar, para resolver essa questão, do se então e do conectivo e. Então, vamos só relembrar aqui. Ó, o conectivo e, que é a minha conjunção, ó, representada por esse símbolo, é um anjo. Só aceita a verdade. O conectivo e só é verdade em uma situação. Quando tudo for verdade. Se eu digo assim, ó, te darei um carro e te darei uma moto. Essa frase só vai ser verdadeira se eu der o carro e se eu der a moto. Eu até brinco dizendo que o conectivo e é o conectivo exigente. É o conectivo que exige somente a verdade. Gente, muita gente diz assim, minha mulher é enjoada. A minha não, mas muita gente diz, minha mulher é enjoada. Tá? Porque ela é muito exigente. Ela só exige a verdade. Com ela eu só quero paz e amor. É o conectivo E. Ó, só paz e amor. O E só é verdade quando tudo for verdade. Eu só cumpro algo que em sua estrutura tem o E se eu cumprir tudo. Porque o E dá a ideia de simultaneidade. Você chega para sua filha e diz, ó, final do ano, meu amor, eu vou te dar um vestido e uma bicicleta. Você só vai cumprir se der os dois. Então, o E só é verdade quando tudo for verdade. Apareceu falso, ó, no E, o resultado já é falso. Gente, e a condicional, ela só é falsa em quem? Na Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa. Ou então, ó, quem lembrar da Vivi Fernandes, ó, a Vivi Fernandes é toda falsa. Só tem um caso que nos então dá falso. Na Vera Fischer. Só quando a primeira frase é verdadeira e a segunda é falsa. Gente, e dentro do curso a gente mostra para que você entenda isso aqui. Beleza? Vamos embora. Gente, olha a lapa de texto que ele te dá. Sempre para a banca Sebrasp, lembre da técnica dos 4 Q. Quer, que eu, quero, na questão. Sempre que ele te der um texto e der uma tabela, já vá para o comando da questão, ó. Ele disse o seguinte, ó. Se as primeiras 3 colunas da tabela verdade referente a essa proposição são iguais às apresentadas na tabela, ó, P, Q, R, em que F e V correspondem respectivamente aos valores falso e verdadeiro, então a última coluna dessa tabela verdade tem valores de cima para baixo iguais a esse. Gente, ele quer saber o valor lógico dessa proposição, ó. P, então R e Q. Pronto. É isso que ele quer que você saiba, ó. Vou fazer isso aqui molinho, molinho, facinho, facinho, ó. Do mesmo jeito
da matemática, você tem que resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Vou apagar aqui, ó. Porque ele quer que você olhe o quê? O P com o R. O sim, então. O P e o R tá ligado pelo sim, então, que é a condicional. A condicional só é falso na Vera Fischer. Ó, vamos botar o falso só onde tem VF nessa ordem. Ó, Vera Fischer da quem? Da falso. Você tá olhando pro P e pro R ligado pelo sim, então. Onde é que tem mais Vera Fischer? Aqui. Vera Fischer é falso. Concordam, gente, que só tem essas duas situações aí, Vera Fischer? Gente, só dá falso nessas duas situações. O resto é verdadeiro, ó. V com V dá verdade. V com V dá verdade. F com V, verdade. F com F, verdade. F com V, verdade. F com F, verdade. E aí, ó, vem o conectivo E. Vou botar o E, ó. Vou botar o E. E vou repetir quem aí? Os valores de quem, gente? Os valores de quê? Ó, os valores de quê? Ó, estão alternando, né? 2V, 2F. Então, eu vou repetir esses valores, ó. 2V, 2F. 2V, 2F. Os valores de quê? Pronto, galera. O que interessa é o resultado final, ó. Essas frases estão ligadas por que conectivo? E. O E, né, o conectivo exigente, só é verdade quando tudo for verdade. Então, ó, verdade com verdade. Verdade, verdade com verdade. Verdade, verdade com verdade. Verdade. O resto é tudo o quê? O resto é tudo falso. Gente, é isso que aparece aqui. V. Aí vem aqui, ó. 3 Fs. VV. FF. É exatamente isso. Item correto. Galera, 5 questõezinhas só sobre a parte de lógica. É isso aí. Entra no grupo que tá aqui na descrição do vídeo. Tá aqui, ó. Segue o nosso Instagram. Entra aí no nosso grupo do Telegram. Quem não tá inscrito no canal, gente, se inscreve. Gente, acabou a aula. Eu vou colocar aqui dentro do grupo do Telegram e dentro do grupo do WhatsApp esse material com as anotações e com os resumozinhos todos certinhos. É isso. Ficamos por aqui. Um beijão. Valeu. Fui. Entra no grupo aí. Vamos embora.